Vocês já pararam para pensar que nos últimos 2.000, 3.000 anos, nós fazemos processo penal da mesma forma? Nós partimos da premissa de que é possível acabar com a violência produzindo mais violência. Pois bem, cansado desse modelo de coisas, cansado desse tipo de forma de ver o processo, o professor Maurício Zanoide de Moraes desenvolveu a sua tese de titularidade na USP, Processo Criminal Transformativo. Você encontra essa tese para comprar no site da própria editora, e a minha ideia é fazer uma breve apresentação da obra do professor Zanoide para vocês. Primeiro, a gente precisa entender a diferença que existe entre modelo e sistema. Modelo, qual é a ideia? Etimologicamente, modelo vem do latim modelos, que é o diminutivo de modo. A ideia do modelo, ele é um objeto, uma figura que é destinada à imitação, é uma representação em pequena escala daquilo que se pretende executar. Diferentemente de modelo, nós temos o modelo criminal, que é o modelo, mas voltado para a área criminal, e ele tem 4 aspectos pré-definidos: um propósito, afinidade e representação simbólica com a realidade que existe, partes e elementos e o poder. E quando nós olhamos para o modelo criminal, qual é a ideia? Ele é composto de vários elementos: agências, agentes, normas, aparelhos, e eles são desenvolvidos para tutelar os valores primordiais pelo poder central, pelo tipo penal. Todos aqueles que estudam a criminologia sabem a ideia da eleição de quais são os bens passíveis de punição penal. Afinal de contas, ninguém consegue explicar em sã consciência, vamos ser honestos, ninguém consegue explicar em sã consciência por que alguém que, por exemplo, furte este livro aqui, e esse livro custa R$ 90, e a pessoa queira me devolver esse livro e ainda me fazer um agrado e, sei lá, me pagar, me dar mais esses 2 livros. Se ela fizer isso, não afeta a punibilidade do crime de furto. Por outro lado, se alguém sonega 90, 100, 200 milhões de reais e parcela, isso afeta a punibilidade do crime contra a ordem tributária. A criminologia já explica. A ideia é que o poder proteja a si mesmo. E quando nós estamos na faculdade, esse exemplo do professor Zanoide é um exemplo brilhante. Ele vai nos dizer, quando nós pensamos nos modelos, nos eventos criminais, onde nós nos colocamos? No papel de juiz, de promotor, advogado, defensor, delegado, vítima. Ninguém nunca se coloca no papel de réu. A nossa alteridade nunca está com os réus. E isso impacta todo o sistema penal. Além de modelo, o professor Zanoide também fala de sistemas. Qual que é a relação entre o modelo e o sistema? O sistema é interno ao modelo que o antecede. O modelo antecede. E ao anteceder, ele direciona o sistema. E isso é algo muito importante. Quando a gente fala de sistema, nós estamos falando das normas incriminadoras, das agências, dos agentes públicos responsáveis pela persecução e julgamento da ação penal. E aí, o professor Zanoide, ele foi muito feliz em dizer que o modelo opera por meio de diferentes sistemas processuais penais. Se você pensou
em sistema acusatório, inquisitivo, misto, negocial, saiba, todos esses sistemas fazem parte do mesmo modelo, que é o modelo que ele denomina como modelo da Inquisitio. Aliás, a pronúncia pode ser ou Inquisitio ou Inquisitio, tá? Qualquer uma das duas pode ser. Eu consultei um amigo que é professor de latim. E não falo latim, não falo latim. E a ideia aqui é a seguinte: você não muda o processo penal por meio do sistema. Não é papel do processo penal da Inquisitio mudar a sociedade. Não se presta a isso. Ele não se destina a isso. E o professor Zanoide tem uma metáfora, que eu chamo de metáfora do ônibus, que é muito boa. O modelo criminal define a estrada e o destino do ônibus. E o sistema, a velocidade e o número de passageiros. No modelo da Inquisitio, que é esse modelo dos últimos 3.000 anos, que é reproduzir violência com mais violência, qual é a ideia? Você pode prender mais, sistema inquisitivo, você pode prender menos, sistema acusatório, negocial, mas o seu objetivo é aplicar a sanção penal. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O professor Zanoide visa mudar isso. Qual é a ideia do professor Zanoide? A ideia do professor Zanoide é que nós tenhamos uma outra coisa. Nós tenhamos o chamado processo criminal não violento, transformativo e não violento. A premissa aqui é que não haverá sanção penal. Meu Deus, Madeira, Amigos, eu estou reproduzindo uma tese de mais de 1.000 páginas e que só a parte histórica, por si só, já valeria como uma tese autônoma. Aliás, para aqueles que gostam de história do direito, eu diria que é essencial a consulta à tese do professor Zanoide. E eu queria deixar claro para vocês, esse modelo não violento, ele tem uma série de manifestações. E essas manifestações já vêm ocorrendo no mundo todo e começam, aos poucos, chegar no país. A ideia de um processo penal não violento é justamente isso. Agora percebam, não violento não significa ausência de responsabilidade do infrator. Muito pelo contrário, a ideia deste modelo é que ele se responsabilize por seus atos. É essa a ideia de um processo criminal transformativo. Só não haverá aplicação da sanção penal. É essa a ideia. Se vocês tiverem interesse, eu posso tentar aqui fazer mais um vídeo detalhando esse modelo não violento, ou posso até tentar conversar com o professor, se ele aceitar, eu faço uma entrevista com ele e coloco essa entrevista aqui para vocês. Mas, basicamente, em parcos minutos, 2 modelos, Inquisitio e o modelo não violento. E a ideia não é que o modelo não violento substitua a Inquisitio, não. Só quer que haja um modelo em que seja uma alternativa. Nós falamos tanto em justiça multiportas no processo civil, por que não começar a pensar em justiça multiportas no processo penal? Acho que está na hora da gente pensar em alternativas, porque o que nós temos produzido, a premissa do nosso modelo da Inquisitio, é que a gente vai mandar essas pessoas para um lugar tão ruim, que elas não vão querer mais voltar para lá. No entanto, o que me parece, o que os estudos mostram, é que a gente acaba quebrando algo dentro dessas pessoas, e aí elas não se importam mais. Então, a ideia é procurar um processo penal que transforme a sociedade e evite, com isso, que haja reincidência
e que haja uma série de práticas de outros crimes. Você já tinha ouvido falar do processo criminal transformativo? Comenta aqui se você quiser saber mais. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, sejam felizes, valeu!